quem investe em varejistas, eu imagino que os dias têm sido movimentados nas últimas semanas. Empresas queridinhas dos investidores, principalmente pessoas físicas como Magalu, Via e até mesmo a cambaleante Americanas, foram impactadas por uma série de notícias. Algumas positivas, outras nem tanto. E esse é o tema do Cafeína de hoje. Salve pessoal, Sammy Boy. Olha, deve ter muita gente perdida com tudo que aconteceu com o setor de varejo recentemente, né? No começo de abril, as varejistas de e-commerce, de moda e até mesmo de consumo cíclico sofreram por conta da sinalização do governo federal de que alguns estímulos fiscais vão acabar. Depois, o mesmo governo ajudou essas companhias anunciando que iria taxar compras internacionais entre pessoas físicas. Isso quando um brasileiro compra algo de até $50 fora do país diretamente de outra pessoa física. Só que deu muita controvérsia e depois o governo voltou atrás. E por mais que se enfatize que as empresas asiáticas, aquelas famosas, que por vezes se utilizam dessa brecha, vão ser fiscalizadas, é tanto rolo nos anúncios, medidas, vai e volta, coisas mal explicadas, tanta dúvida no ar, que fica difícil traçar cenários com tudo isso. E aí, para confundir ainda mais as coisas, tivemos as empresas do setor disparando por conta da divulgação do IPCA de março. Esse índice, que mede a inflação oficial do país, veio menor do que o registrado no mês anterior. Em um cenário de inflação mais baixo, tem, teoricamente, espaço para corte na taxa de juros. E para quem não sabe, varejistas são muito sensíveis às taxas de juros. No final das contas, as ações da Via apagaram as perdas e ficaram no 0 a 0 depois da publicação do IPCA. As do Magazine Luiza inverteram o sinal e ficaram no verde, com alta de mais de 4%. Para explicar para vocês toda a turbulência que se passa com as varejistas, vamos voltar um pouco no tempo. Entre o fim de março e o começo de abril, o ministro da Fazenda, o Haddad, anunciou o novo arcabouço fiscal que entra no lugar do teto de gastos. As condições inicialmente até agradaram o mercado, que vinha cambaleando por uma série de fatores. Mas esse arcabouço causou uma situação estranha. Como a gente já falou, as varejistas costumam surfar na queda da curva de juros. O consumo das pessoas está muito ligado ao acesso a crédito. Se os juros dos cartões ou de empréstimos estão altos, as compras caem. É algo esperado. Além disso, várias dessas empresas estão muito alavancadas e têm operações apertadas, com toda a questão de capital de giro e por aí vai. Enfim, o arcabouço fiscal derrubou consideravelmente as taxas de juros futuras, com investidores vendo que o governo estava sinalizando uma responsabilidade fiscal maior, ou pelo menos um pouco de responsabilidade fiscal. Mas no dia do anúncio, empresas como Via e Magalu não tiveram altas como era esperado. O que aconteceu foi, o arcabouço afirmava que o governo teria que aumentar suas receitas, o que pegou direto nas varejistas. Isso porque várias companhias do setor são beneficiadas por estímulos governamentais, principalmente no que tange ao ICMS, cujo valor é deduzido pelas empresas dos impostos federais. Mas se o governo diz que não vai aumentar impostos, de onde vai vir o dinheiro? Apesar disso ainda não estar claro, o próprio Haddad já sinalizou que algo entre 80 e 90 bilhões de reais necessários para fechar a conta do arcabouço proposto virão do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços. E algo nessa linha impactaria muito empresas como a Magalu, a Via e a própria Americanas. Especialistas então foram às contas. Quais serão as empresas mais beneficiadas? Quais serão as mais prejudicadas? As casas de análise começaram a soltar relatórios. Em um deles, o JP Morgan afirmou que a discussão deve trazer ainda mais volatilidade para as varejistas. Para os analistas do Banco Americano, o grupo Soma tem metade do seu preço justo definido pelos incentivos fiscais, seguido pela Vivara e Arezzo. Do outro lado, Natura, Magazine Luiza e Carrefour são os menos impactados no caso da mudança realmente sair do papel. O Santander também divulgou seu relatório. Os especialistas do banco definiram a possível mudança como uma forte preocupação e, por outro lado, acalmaram investidores falando que uma alteração do tipo
deve sofrer resistência no Congresso, já que essas empresas que serão prejudicadas são muito fortes, né? Elas empregam muita gente. E aí, Doni, para o banco, o grupo Soma, Via Arezzo e Vivara sofrerão mais se os estímulos fiscais forem revertidos. O BTG Pactual falou que o lucro do setor deve cair algo entre 20% e 39%. As contas mudam um pouco de banco para banco, mas a conclusão é parecida. Possivelmente teremos consequências relevantes. Só que toda essa história também levou a uma discussão até que bem interessante nas redes sociais. O valuation de uma empresa deve levar em conta os estímulos fiscais? Querendo ou não, são fatores que impulsionam os lucros por um certo tempo, mas que também podem cair rápido. A questão é que depois da queda dos estímulos fiscais, as ações das varejistas ficaram em patamares mais baixos por alguns dias. Depois, o cenário se reverteu por conta dos dados da inflação mais baixa, referente a março, o que derrubou ainda mais a curva de juros. Lembra que eu falei que juros afetam muito as varejistas. E quedas nas taxas de juros futuros impulsionam as varejistas, seja pelo valuation futuro, seja pela possível melhora no cenário macro interno. Só que agora pesa contra um outro lado, que é o imbróglio sobre a taxação, a tributação das importadoras chinesas. O governo não criou um novo imposto. A questão foi que as negociações entre duas pessoas físicas de até $50 não eram taxadas. Daí o governo resolveu taxar todo mundo para arrecadar mais impostos. Só que um governo que diz que não vai aumentar imposto, que diz que não vai taxar pobre, decidir taxar comprinha de $50, pegou muito mal, né? E o que fez o governo? Precisou recuar. A isenção entre pessoas físicas foi mantida, mas disseram que as empresas gringas que utilizam dessa brecha seriam melhor fiscalizadas. E é uma prática recorrente, né? Muitas varejistas gringas, em especial chinesas, se passam por pessoas físicas na hora de fazer o despacho da mercadoria. Então, no remetente, em vez de estar lá o nome da empresa, tem muitas vezes um nome de uma pessoa física. Isso para não pagar o imposto de 60% que é previsto na legislação brasileira. Então, toda vez que a gente compra alguma coisa de alguma companhia gringa, nós pagamos 60% de imposto. E esse é um entre vários outros motivos que fazem com que as asiáticas ofereçam seus produtos bem mais baratos do que as varejistas brasileiras. Na AliExpress você podia comprar diversos eletrônicos por preços bem abaixo do que o mercado brasileiro. Shopee e Shein também caíram no gosto do brasileiro, principalmente por vender roupa por preços mais acessíveis. De acordo com o levantamento feito pelo Vixtra, os brasileiros deixaram $13 bilhões nessas empresas no ano passado, de 2022. Claro que quando acontece isso, Doni, as empresas locais não gostam. Não sei se todo esse volume, mas uma parte seria comprado aqui no Brasil, sem dúvida. Agora, como o governo recuou, novas alternativas para coibir o não pagamento de imposto estão no radar. As varejistas brasileiras não gostaram, claro, e reclamaram. Porém, a Shein disse que vai investir R$750 milhões nos próximos anos aqui no Brasil. A ideia seria fazer negócios com os fabricantes brasileiros de roupas. Mas será que isso vai dar certo? Será que a empresa asiática tem realmente clareza das leis trabalhistas ou da questão tributária por aqui? Pensa na Shein tendo os mesmos custos que as varejistas brasileiras têm. Será que os preços das blusinhas vão continuar baixo? O Goldman Sachs, em relatório, destacou que a presença das chinesas tem sido uma das principais preocupações de investidores em relação às varejistas brasileiras, principalmente no setor de vestuário. Nesse quesito, destaque fica para as lojas Renner, que está bem posicionada para aproveitar o cenário caso os concorrentes, sejam efetivamente taxados, ou seja, que não se passem por pessoas físicas. Segundo os analistas do banco, Mercado Livre, Magazine Luiza e Via também estão bem posicionados. Eles colocaram na balança tanto o possível fim da isenção das remessas internacionais, quanto o fim do estímulo fiscal para varejistas made in Brasil. Por enquanto, o desempenho das ações dessas empresas aponta que ainda não se sabe qual dos fatores tem maior impacto. Talvez isso explique porque no primeiro momento as ações estão no 0 a 0, mesmo com todas as notícias. De qualquer forma, a gente vai seguir acompanhando essa novela e torcendo para que a curva de juros perca força sem comprometer a inflação. Fique de olho, né, Doni? Uma dica importante é para vocês que gostam desse assunto ou investem nesse setor, fiquem de olho
nos próximos Cafeínas e principalmente no Invest News. Dito isso, vou chamar o Giro de Notícias. A Spotify ultrapassou a marca de 500 milhão de usuários ativos mensais pela primeira vez. A companhia foi ajudada pela expansão da empresa de streaming de música em mais mercados. No entanto, a empresa teve um prejuízo maior do que o esperado no primeiro trimestre deste ano. A Netflix investirá 2,5 bilhões de dólares na Coreia do Sul nos próximos 4 anos. O montante será para produzir séries de televisão, filmes e shows roteirizados coreanos. A empresa informou que a decisão foi tomada na confiança da companhia na indústria de conteúdo coreana. TikTok, Twitter, Meta, Google e Amazon têm 4 meses para se adequar ao novo regulamento sobre conteúdo digital da União Europeia. A nova legislação obrigará 19 serviços de mídia social, busca e comércio eletrônico a cumprir regras estritas até o fim de agosto. Infratores enfrentarão multas de até 6% de sua receita anual global. É isso, notícias giradas. Você curtiu o programa de hoje? Se tiver curtido, deixa aí o seu like nesse vídeo, se inscreve no nosso canal também, o Invest News, para não perder nenhuma novidade e nenhum programa que a gente prepara para você. Valeu mesmo, muito obrigado pela companhia, valeu Sammy Boy, até o próximo programa. Tchau. Valeu, tchau, tchau.